Oi, meus amores, como vocês estão vendo aí no título, o desmame de Annalise veio, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas experiências, quero dar para vocês também algumas dicas e dizer que vocês não estão sozinhas nessa, porque já começo dizendo que não é fácil, mas se você quer saber como foi minha experiência, continua aqui nesse vídeo, tá bom? Pra você que é novo, já se inscreve, deixa o seu like e fica aqui nesse vídeo para saber mais. Antes, eu quero começar aqui falando pra vocês como foi, né, a experiência de amamentar Annalise, e foi uma experiência perfeita, que eu lembro que quando eu estava planejando a gravidez, eu pedia muito a Deus para que eu fosse uma mãe boa, né? Assim, uma mãe reprodutiva em relação ao leite, que eu pudesse amamentá-la muito, muito bem. E graças a Deus, Deus fez isso. Desde as primeiras horas de vida de Annalise pegou o peito muito bem. E eu amamentei ela, né, até os 6 meses em livre demanda. Sempre que ela pedia, eu dava o peito e tudo mais, nem não tinha aquele horário certo para dar peito. Sempre que ela pedia, sempre que ela chorava, eu dava o peito. E a partir do momento que ela começou a comer outras comidinhas, né, aí foi diminuindo, obviamente, a questão da mamada, mas sempre, 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 às vezes até depois que ela comia, ela mamava também. A Annalise hoje tem 1 ano e 6, vai fazer 1 ano e 6 meses, né, agora dia 30, e a Annalise acorda muito à noite, pra mamar, sendo que ela come muito bem durante o dia todo. Antes de dormir, ela ainda lancha alguma coisa, né, pra dormir de barriguinha cheia. Só que ela tinha acordado muito, muitas vezes. Gente, teve semana que ela acordou umas 4 vezes na semana, 4 vezes na noite. Então, assim, pensem no desgaste era como se eu tivesse uma outra recém-nascida em casa, sendo que ela já vai fazer 1 ano e 6 meses. Então, pra mim, isso era muito. E, tipo assim, é normal a criança acordar várias vezes à noite, mas quando ela está sentindo alguma coisa ou quando ela está doente. E a Annalise estava em noites normais, assim, que ela estava bem, porém acordava muito. E sempre que eu vinha pegar ela no berço, ela já pediu peito, né? Ela falava peito. Então, assim, era como se fosse algo de costume, na verdade. Não por ela realmente estar com fome, né? Porque eu nunca deixava com que ela fosse dormir com fome. Então, essas coisas assim dela não dormir a noite toda, de, por exemplo, pedir peito em lugares que eu não me sentia confortável em dar, por exemplo. E ela foi perdendo o gosto da mamadeira quando ela fez 8 meses. Então, desde os 8 meses até agora, ela não pega mingau, ela não come mingau por ela mesma. Ela comia super bem, né, na mamadeira, mas com 8 meses ela deixou a mamadeira. Então, assim, era totalmente as comidas, né, as refeições normais e peito, sendo que ela pedia muito, muito peito sem estar com fome, era só pra ser um chamego meu e dela, sabe? Eu falo que era isso, que era pra chamegar comigo. Então, assim, foi uma opção minha começar o desmame dela. Ouvi muitas críticas de pessoas dizendo, tipo assim, ah, mas ela é muito nova pra você deixar o peito e tararã, tararã. Então, o que que eu fiz? Eu mesma comecei fazendo. Eu comecei fazendo o desmame gentil, o desmame respeitoso, né? Que eu já até tinha falado no meu Instagram, inclusive, se você não me acompanha aqui, vou estar deixando aqui. E eu comecei a fazer o desmame gentil. Eu vou tentar explicar para vocês aqui o que é o desmame gentil, porém, tem uma pessoa que ela é expert nesse assunto, né? Tem um canal que eu acompanho desde antes de eu engravidar. Vou estar deixando aqui na tela passando o nome do canal e vou estar deixando o primeiro link, o canal, tá certo? Se chama Macetes de Mãe e lá ela dá muitas, muitas dicas para principalmente nós que somos mães de primeira viagem, né? Então eu comecei a fazer o desmame gentil. Eu vou tentar explicar pra vocês, tá certo? Digamos que seu bebê mame, vou falar por Liz. Digamos que a Annalise mamasse
5 vezes ao dia. Então, eu escolhi, né, uma dessas 5 mamadas dela para excluir do dia. Digamos que seja a mamada das 9h30 da manhã. Então, quando ela pedia, né, o peito e tudo mais, eu tirava a atenção dela do peito. Como eu tirava a atenção dela do peito, né? Eu oferecia outro alimento. E se ela comesse esse alimento é porque realmente ela estava com fome. Mas se ela não comesse o alimento oferecido é porque realmente ela não estava com fome e só queria chamegar no peito. Então eu oferecia uma ação. Eu oferecia brincar com ela, fazer algo com ela. Então tirava a atenção do peito. Então digamos que eu fiz isso por uma semana, né? Tirei a mamada das 9h30 por uma semana. E conforme a outra semana veio, eu tirei a mamada das 2h da tarde, por exemplo. E nisso, 2 semanas, né? Sem a da 9h30 e sem a das 2h da tarde. E vocês vão aumentando, tipo assim, conforme a semana vai passando, você vai tirando outro horário do dia e vai deixando aquele que você já não estava dando e continua sem dar. Só que, claro, nesses horários que você não vai dar o peito, você oferece um alimento ou uma ação. Sendo que eu deixei as mamadas da hora do sono por último para tirar. Analise hoje, né, com 1 ano e 5 meses, ela dorme, ela tem uma soneca apenas durante o dia, que é a soneca da tarde. Então, ela mamava para dormir à tarde e mamava para dormir à noite. Então, eu optei por deixar, né, os horários do sono por último para retirar, porque quando eles estão com sono, né, quando os bebês estão com sono, eles ficam estressados. Acho que todo bebê é assim, né? É aquela muvuca na casa toda para fazer com que o bebê durma. Então eu optei por deixar os horários de sono por último para tirar. Então comecei tirando na parte da tarde, do horário do sono da tarde dela. E por último eu deixei para tirar o da noite, tá certo? Hoje já faz 6 dias, né? Quase uma semana, que a Annalise dorme o horário da tarde e o horário da noite, né? A hora do sono, sem ir pro peito. Claro que ela pede, claro que ela chora, mas aí eu faço uma outra ação com ela. Tem um desenho que ela assiste, que ele não é um desenho, digamos que assim, barulhento. A questão da claridade do desenho é bem fraquinha. Eu vou estar deixando aqui pra vocês também o nome do desenho, que eu assistia quando eu era criança e tô introduzindo esse desenho pra ele é bastante educativo. E o mais importante é que ele não faz muitos sons barulhentos. Aí o que eu faço? Isso é uma coisa que eu faço, gente, não é uma coisa certa a se fazer ou errada a se fazer, mas é o que eu faço. Quando ela pede o peito, eu falo assim pra ela: mamãe, o peito de mamãe não pode mais. Acabou o peito de mamãe. Eu falo assim pra ela. A gente não já conversou, né, que não pode? Eu trato ela como se ela tivesse 20 anos de idade, mas eu tenho essa conversa com ela antes de mostrar o desenho pra ela. Aí ela chora um pouquinho, fica cheirando meu peito, bota a mão no meu peito, fica mexendo, fica virando assim, ó, a alça da minha blusa com o dedinho dela. Isso tudo faz parte da rotina do sono dela, essa giradinha de manga que ela tem aqui, ó, da alça. Aí o que eu faço, né? Quando ela ainda continua pedindo muito e chora, aí eu falo: mamãe, vamos assistir o Bé, mamãe, que é o carneirinho, né? Que é o Chá Carneiro. Aí ela fala: Bé, mamãe. Aí eu coloco, diminuo bem a claridade do celular e diminuo o volume também. E isso, o ambiente onde eu tô balançando ela na rede, balanço ela na rede antes dela dormir. O ambiente já está totalmente escuro, né? As luzes estão apagadas. E aí eu vou e coloco o desenho, deixo o celular bem longe dela, eu mesmo seguro o celular, deixo bem longe, e ela vai, eu vou balançando, eu deitada com ela na rede e o celularzinho no desenho. Aí eu vou balançando ela na rede, e ela vai adormecendo, eu desligo. Antes dela pegar no sono, eu desligo o desenho e continuo balançando até ela ferrar. A gente fala assim, né?
aqui a gente fala assim, até ela ferrar o sono por completo. Quando ela ferra o sono por completo, eu primeiramente levanto da rede, ainda balanço mais um pouco e depois retiro ela e trago ela para o berço dela. Então essa é a trajetória que eu faço todas as noites. Dou o banho dela, né, antes disso tudo, pra ela dormir bem fresquinha. E é isso. Pra ser sincera, na primeira noite que eu decidi não dar mais o peito a ela, né, que eu tirei o horário do sono da noite, foi bastante estressante. Ela se jogava no chão, foi muito estressante. Eu tava na casa da minha tia quando isso aconteceu e eu só queria chorar. Só queria chorar. Me sentia cobrada, né, a dar a ela o peito. E eu me senti uma péssima mãe por isso. Mas aí eu entendi, né, eu passei a entender que isso era bom pra ela e comigo. Porque pensem comigo, uma mãe, né, que tem todas as outras coisas da casa pra fazer e tudo mais, e as outras obrigações, passar quase todas as noites acordando 4 vezes na noite. Então, assim, isso me fez virar uma chave de que a gente não precisava passar por isso, porque se tornava estressante para ela e se tornava estressante principalmente para mim. Então, eu parei pra pensar, eu disse comigo mesma, eu disse, poxa, eu sou uma ótima mãe, eu abro mão de várias coisas por ela, então eu vou tirar o peito dela. Eu sei que ela tem 1 ano e 6 meses e eu poderia amamentar ela até 2, até 2 e meio, mas foi uma decisão minha tirar o peito dela agora. E eu noto melhora em tudo, minha gente, em tudo. Eu consigo dormir melhor à noite. E detalhe, ela não acorda mais de madrugada. Ela acordou essa noite de madrugada, mas eu acredito que tenha sido por conta do frio, porque ela não gosta de se enrolar e ontem estava muito frio. Então ela acordou uma vez, peguei ela do berço, balancei ela no meu corpo mesmo e ela retornou a dormir. Então assim, ela tá dormindo melhor, o cochilo da tarde tá sendo mais duradouro, tenho acordado menos estressada. Então assim, foi uma decisão que eu tomei e eu acredito que tenha sido uma decisão muito, muito certa. E um conselho que eu dou pra vocês, avaliem vocês, não deixem que ninguém avaliem a forma de como vocês lidam com os seus filhos. Porque se são seus filhos, não permitam que outras pessoas decidam por vocês. As pessoas podem sim opinar, né? Porque eu acho que é do ser humano opinar mesmo. As pessoas podem opinar, podem lhe dar conselhos, mas a decisão sempre vai ser sua. Sua mãe, seu pai, sempre vai decisão dos pais, né? No começo, o Felipe não queria, assim, aceitar muito, mas por que você quer tirar ela do peito? Até que ele entendeu que ia ser melhor para ambas as partes, né? Então, assim, eu comecei, né, a fazer o desmame gentil e realmente eu lutei um pouquinho para tirar os horários da soneca dela. E me falaram assim, mela teu peito com batom, com creme dental. E eu deixei essa opção para ser a última. Até que um dia eu resolvi coloquei dipirona no meu peito, né? Pinguei, assim, em cada peito uma gota de dipirona. E foi horrível a experiência, sinceramente, foi horrível. Ela gritava, ela chorava, ela se esperneava. E foi horrível e eu chorei mais ainda por estar fazendo ela passar por isso. Então, eu só fiz isso uma vez e não fiz mais. Então, assim, se deu certo isso, né, com vocês, de passar alguma coisa no peito, que bom que deu certo, mas comigo não deu certo. O que deu certo mesmo foi a questão do desmame gentil e conversa, porque os nossos bebês nos entendem. E conversando, e quando ela pedia peito, eu oferecia outro alimento ou oferecia uma ação. Eu tive uma conversa com vocês no meu Instagram, né? Eu consegui falar algumas coisas, mas aqui tá mais detalhado. Doeu em mim tirar ela do peito, mas eu acredito que tenha sido uma ótima decisão que eu fiz, né? Que eu tomei de tirar ela do peito. E sem contar que agora eu já estou trabalhando e eu preciso deixar ela com minha mãe,
deixar ela com outras pessoas também. E quando eu deixava ela com minha mãe, às vezes ela acordava de madrugada e simplesmente gritava que quando eu tava no serviço, né, quando eu tava na feira vendendo, minha tia ligou pra mim: Clariana, ali está aqui os gritos, gritos, gritos. E era pedindo peito. Então, assim, era só a questão do costume mesmo, da questão do elo, né, dela comigo e tudo mais. E nessa semana isso não aconteceu, né, a partir do momento que eu tirei ela do peito. Então, assim, foi uma coisa boa para ambas as partes, né, como eu já havia dito. Então, se você tá pensando em fazer o desmame no seu bebê, tenha força. Realmente não vai ser fácil nos primeiros dias, mas vocês não estão sozinhos. Perseverem, tá certo? Vocês mamães perseverem e não se sintam mal por isso. Vocês vão ver que as coisas vão fluindo aos poucos. Nos primeiros dias eles choram muito, assim, pedindo, mas acaba que com o passar do tempo você vai vendo que esse choro vai diminuindo até um dia ele cessar por completo. Então eu tomei a decisão de desmamar, não me arrependo, não sou uma mãe ruim por isso, sou uma mãe excelente que está pensando no bem-estar dela e no meu bem-estar. E com isso eu consigo melhorar tudo no meu dia a dia. Consigo deixar tudo mais organizado, a casa mais organizada, a minha mente mais organizada, sem ter ela chorando, pedindo sempre, pedindo sempre. Então foi uma boa decisão. Espero ter ajudado vocês. E vão lá no canal, né, no Macetes de Mãe. Lá ela é expert no assunto, então ela vai falar pra vocês coisas que eu nem lembrei de falar aqui nesse vídeo. E depois vocês me falem como foi, como está sendo. Quero muito saber de vocês, como está sendo o desmame aí na casa de vocês, tá bom? Então, minha gente, era isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? E eu agradeço a todo mundo que me mandou mensagens positivas lá no Instagram. E eu me senti mais forte, tá bom? Com o apoio de vocês. Um beijão, que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.